Olá, pessoal. Eu sou o Dan Vitoriano. Muito obrigado por todo mundo que está acompanhando aqui. E hoje eu vou ter um convidado aqui muito especial. Em geral, eu faço lives falando sobre tecnologia, sobre programação, sobre marketing digital. Só que hoje eu vou puxar um assunto que em muitos lugares pode ser um tabu. E hoje a gente vai discutir abertamente sobre isso. Então, meu convidado, ele é um ator, ele é mestre em artes criativas, ele também é palestrante, ele é um LinkedIn creator como eu, cria conteúdo, tem uma peça em cartaz, tem um filme que está aí circulando nos festivais e é uma pessoa vivendo com HIV. Então a gente vai falar muito sobre esse tema que poucas vezes é discutido dentro dos ambientes de trabalho e às vezes dentro de qualquer lugar, né? Então eu vou convidar aqui para vir bater esse papo comigo, Evandro Mancini. Oi! Olá, Olá, boa tarde para todo mundo, boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Aquele limiar. Vou aproveitar o seu gancho, Dan, vou me descrever também brevemente, para quem, obrigado. né, possa precisar desse recurso. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, tenho barba, estou de camisa verde e um óculos verde também. Massa. É um prazer estar aqui. Fiquei feliz com essa oportunidade de da gente, né, trocar essa ideia e falar desse tema que, como você disse, é um pouco negligenciado. As pessoas não falam sobre isso, ou porque têm medo de falar, ou porque não se interessam muito. Então, estou feliz assim da gente estar aqui batendo esse papo. Eu também estou muito feliz de você ter aceito esse convite. Uh, Acho que assim, né, você tem uma vida aí corrida, tá com vários projetos que estão acontecendo. A gente vai falar um pouco deles depois. Mas para quem não te conhece, né, tá vindo aí pelas minhas redes sociais. Às vezes a gente não consegue transmitir pelas suas. Seria legal estar passando aí também pelas suas redes sociais. Então, acho que está vindo aí um público meu. Gostaria que você se apresentasse aí brevemente. Quem é Evandro Mancini, de onde você fala? E para a galera do chat que está aqui, tiver dúvidas, tiver perguntas, mandem aqui para a gente no chat. Falem de onde vocês são, falem o que vocês esperam aqui dessa live, que a gente possa discutir também. E, se possível, encaminhe essa live para alguma pessoa, compartilhe aí na sua timeline, fala, olha que assunto importante, vamos lá participar? Beleza? Vai lá, Evandro, é com você. Bom, eu sou Evandro, sou natural do Paraná, Legal, mas moro aqui no Rio de Janeiro já há 17 anos, massa. então me considero já bem carioca, assim, nos hábitos e, enfim, na boemia carioca. Boa. Eu, como você disse no começo da nossa conversa, sou ator, sou realizador audiovisual, ou seja, fiz faculdade de cinema, toco os meus projetos como diretor e roteirista. Atualmente, eu estou como consultor audiovisual do UNAIDS Brasil, que é o Programa Conjunto das Nações Unidas para as questões de HIV e AIDS aqui no Massa. Brasil. E, além disso, comecei recentemente a dar aulas num Legal. curso de cinema e produção audiovisual, então uma coisa recente aí na minha vida é o fato de ser professor universitário. E sou também uma pessoa que vive com HIV há 7 anos. Massa. Então, acho que é isso. As Boa. minhas atribuições profissionais e, obviamente, a questão do HIV, assim, acho que são as coisas importantes para falar sobre mim nesse momento. Muito legal. Ó, a Natália está aqui falando, sua conterrânea aí. Natália é uma querida amiga minha, Dev, ó, também é do Rio de Janeiro. Obrigado aí por acompanhar, Nath. Olá, Natália. Olá. Olha só, bom, você citou, né? A gente divulgou isso bastante. Eu até recebi algumas perguntas enquanto a gente divulgava a live nas redes sociais e eu quero abordá-las com você. Vamos começar a falar mais abertamente sobre o HIV, né? Ok. Como que você descobriu, como você recebeu o diagnóstico? Conta um pouquinho aí pra gente, porque eu acho que tem também muitas pessoas não devem saber como é que isso acontece, e eu acho que seria legal você compartilhar um pouquinho como é que aconteceu isso. Por favor. Claro, claro. Acho que, assim como a maioria das pessoas, eu achava que isso nunca ia acontecer comigo. Ou, por ser um homem gay, eu tinha um pouco medo de que isso acontecesse comigo, porque nós,
crescemos, né, um pouco com esse imaginário, assim, o medo da AIDS, né, da AIDS dos anos 80, aquele imaginário que foi criado pra gente. Mas, para mim, era isso, assim: "Ah, tô aqui vivendo a minha vida, é uma coisa distante, não me diz respeito". Então, quando esse diagnóstico chegou, foi um grande baque, Com foi um certeza. grande baque. O começo foi, assim, um momento muito difícil, justamente porque eu, como era uma coisa que eu não tinha muito interesse, né, já que eu achava que era um assunto que não me dizia respeito, eu tinha pouquíssima informação, eu era uma pessoa muito desinformada em relação a esse assunto, e eu tinha muito preconceito. Então, eu tinha os meus preconceitos e tinha toda a desinformação. Então, eu tive que lidar com isso. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de falar, quando eu falo desse momento especificamente do diagnóstico, e isso é muito louco de pensar, porque por mais que eu fosse preconceituoso e desinformado, naquele momento que eu recebi o meu diagnóstico, eu tinha certeza que eu não ia morrer fisicamente. Eu já sabia, eu não tinha muita clareza de como seria o tratamento e em qual pé as coisas estavam em termos científicos, mas eu sabia que a morte que estava em questão ali naquele momento não era uma morte física, era Sim. uma morte simbólica, né? Que é o Uhum. que o Herbert Daniel, que é um grande ativista e uma pessoa que eu admiro profundamente, o Herbert define esse momento como uma morte civil, uma morte em vida, né? Uma morte que a sociedade tenta impor a gente quando recebe esse diagnóstico. Sim. Então, eu acho que esse conceito do Herbert Daniel define bem assim a minha sensação nesse momento de, putz, vou ter que me reinventar aqui. Eu vou ter que rever várias coisas para eu É um conseguir renascimento, né? um renascimento. Sim. E E é isso, por ser muito desinformado e muito preconceituoso, a primeira coisa que eu tive que lidar foi justamente com isso. Quebrar os meus preconceitos e ir atrás de informação, né? Informação boa, informação de qualidade. E aí isso foi me ajudando, assim, nesse começo. Massa. Você já se testava antes? Você já tinha feito o teste alguma vez? Ou não? Você realmente né, achava que isso não aconteceria contigo e aí você não procurava? Porque eu acho que isso é uma questão pouco abordada também, né? A gente até pode falar um pouco mais sobre isso, é, a questão de se testar, né? Hoje existe uma facilidade muito grande em se testar e as Sim, pessoas não sabem disso, não sabem nem como fazer isso, né. sim. Então, eu tive uma grande boa sorte de fazer testagens regulares desde 2009. O meu diagnóstico, ele chegou em 2015. Tá, Mas em 2009 eu tive uma suposição de uma doença que chama doença de Still, é uma doença autoimune que dá nas articulações. Esse diagnóstico não foi confirmado na época, mas por conta dessa suposição eu comecei a ser acompanhado desde 2009 por uma reumatologista, uma médica reumatologista. certo. Então ela me pedia de 6 em 6 meses exames regulares para tudo, tudo. Como era uma doença autoimune, né, a suposição era de uma doença autoimune, era interessante saber assim como é que estava o meu quadro de uma forma mais global. Então, isso foi muito importante assim na minha trajetória com o HIV, porque demorou muito pouco tempo do meu último teste negativo para o meu Sim, teste positivo. sim, E é o que você está falando. Por que que é importante fazer testagens regulares? Porque a gente consegue começar o tratamento imediatamente. Assim que o diagnóstico for confirmado, você consegue começar o tratamento e fazendo o tratamento, você tem a possibilidade de não adoecer e sim. não desenvolver um quadro de AIDS, né? Eu não sei se eu já Massa. estou atropelando muitas etapas, Não, mas não, perfeito. Acho que a gente pode entrar nisso, que é uma coisa muito legal, porque legal assim, não é legal, na verdade, mas é importante a gente falar, porque a gente vê muita gente falando assim: "Ah, a pessoa tem AIDS, a pessoa uhum, é aidético", né. E existe essa confusão entre os termos. E é importante a gente estar aqui hoje para falar exatamente sobre isso, né? Os termos corretos que a gente pode usar. No caso, a pessoa vivendo com HIV e o que é, então, quando você fala assim, a pessoa está com AIDS. aham. É legal mesmo a gente poder falar sobre isso,
E porque eu acho assim, toda vez que a gente tem clareza sobre um determinado assunto, a gente consegue se colocar e falar sobre ele com mais naturalidade, e eu acho que esse é o intuito, assim, né, da gente estar aqui numa sexta-feira falando de HIV e de AIDS. Eu Sim, acho que é justamente isso, para quem está aqui acompanhando a gente, de alguma forma, poder pescar algumas, né, alguns insights, algumas ferramentas e fazer com que esse assunto se naturalize no seu cotidiano. Então, exatamente. muitas pessoas não sabem, mas HIV e AIDS são coisas diferentes. Sim, São duas siglas, né? HIV é uma sigla e AIDS também é uma sigla. sim, HIV é uma sigla para vírus da imunodeficiência humana, ou seja, o HIV é um vírus, e a AIDS uma sigla para síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS é a síndrome, é a doença. é a doença. E por que é importante saber essa diferenciação? Porque uma pessoa hoje em dia que faz o tratamento corretamente, essa pessoa ela tem uma qualidade de vida plena, tão plena ao ponto dela poder ter filhos biologicamente, se ela quiser, sem que as crianças nasçam infectadas, Sim, ao ponto dela não transmitir mais o vírus. Por isso que a gente tem uma sigla aí, que é um ícone, né, desse pé em que a ciência está, que é o I, é igual a I, que é carga viral indetectável, é igual a intransmissível. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela depois, boa. mas, mas é isso. A diferença é que a partir do momento que a pessoa faz o tratamento, ela é uma pessoa que vive com HIV. Ela tem o vírus correndo no seu sangue, em quantidades muito baixinhas, possibilitando que ela tenha essa qualidade de vida plena e não transmitindo, mas ela não vai desenvolver um quadro de AIDS, ou seja, ela não vai adoecer. Sim, Então, aí, ó, a importância da testagem regular, porque a partir do momento que você testa, você identifica e você começa o tratamento. E, consequentemente, não adoece. perfeito. Então, as pessoas têm medo, né? A gente tem muito medo, assim, normalmente, de falar sobre esse assunto e principalmente de fazer a testagem, né? Medo do que pode acontecer, enfim, medo do que está por vir, mas eu sou sempre aquela pessoa que vai aconselhar, assim, gente, tenta vencer esse medo. Se por um acaso der positivo, tem muitas alternativas, tem muita vida pela frente, né? E se der negativo, aí talvez começar até a pensar em algumas outras estratégias, né, de prevenção, porque se você tem sempre esse medo de fazer a testagem, talvez signifique que você tem algumas práticas sexuais frequentes sem Uhum, estar corretamente protegido, né, ou perfeito, protegida. perfeito. Então, é isso. Talvez seja a hora de pensar em alguma estratégia, talvez a PrEP, talvez a PEP, enfim. Boa. Vamos falar disso aí, que são outras coisas que eu até, quando eu te abordei, eu falei assim, eu quero fazer essa live porque às vezes eu converso com os meus amigos, né, da minha comunidade LGBTQIA+, também, e as pessoas não sabem sobre PrEP, sobre a testagem. Hoje é possível, me corrija se eu estou errado, de você ir no, no posto de saúde, né, perto da sua casa, no SUS, não sei se em todos, né, a gente chama de UBS nas unidades básicas, existem alguns centros específicos, né, para infectologia, que são os centros de referência de tratamento, né, Sim, e que você faz a autotestagem, não é nem de tirar sangue, passa um cotonete embaixo da sua língua, não dói, sim, e eu acho que sim, o resultado sai na hora. Depois você sim, pode confirmar, se caso sair um positivo, você vai confirmar esse teste, mas é algo muito simples, gratuito, muito mais simples às vezes do que testar para ver se você está com Covid, que é o que todo mundo, em qualquer menor dos sintomas, né, acaba fazendo. E isso que você falou, achei muito interessante, porque eu acredito que a maioria das pessoas não se testam, né? aham, Mas se a pessoa está ali, ela tá se testando, é interessante também, é o que você falou, ela saber que hoje existem esses outros meios de prevenção que podem, como que eu posso dizer, adicionais, podem ser adicionais a, por exemplo, a tradicional
camisinha, né? Para Exato, é o que a gente chama de prevenção combinada. prevenção combinada, A gente perfeito. chama de prevenção combinada justamente porque existem, né, uma possibilidade de combinações para se adequar mais às suas práticas sexuais. Esse papo é um papo super franco, super direto, e ele precisa passar longe de moralismo. Então é isso, não dá para a gente pensar hoje em dia em falar sobre esse assunto ou criar uma campanha de prevenção sobre esse assunto falando só para as pessoas: usem Sim, camisinha, porque isso não está funcionando e a gente sabe que não está funcionando. E quantas vezes eu pergunto para vocês que estão nos acompanhando, vocês já tiveram relações sexuais sem camisinha? sim. Então, assim, a camisinha é importante? Fundamental. Fundamental. Ela é uma das estratégias de prevenção. Acontece que existem uma série de outras, inclusive as testagens regulares são uma estratégia de prevenção, por esse motivo que a gente já falou. Se você testa regularmente, você consegue identificar precocemente e consegue tratar. Aí as outras que a gente tinha comentado por alto e agora acho que, enfim, dá para falar com um pouco mais de profundidade, que é Sim. a PrEP e a PEP, que são estratégias de prevenção que estão disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde e que eu sempre gosto de fazer analogias para as coisas ficarem bem claras. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. Então, você vai tomar a PrEP todos os dias, como se fosse uma pílula anticoncepcional. Sim. Você toma ela todos os dias e caso role alguma relação sexual na qual você se exponha ao vírus, não vai ter infecção pelo HIV. Sim, Isso é a PrEP. perfeito. Lembrando, a PrEP só protege da infecção pelo HIV. A PrEP não protege da sífilis, da gonorreia, enfim, As de todas. outras ISTs, das outras infecções sexualmente transmissíveis. Exato. Ela é eficaz contra o HIV. Já a PEP, né, a profilaxia pós-exposição, como o próprio nome diz, a gente pode fazer uma analogia para vocês entenderem melhor com a pílula do dia Do seguinte. dia seguinte. Então, você se expôs ao vírus, teve uma relação na qual você se expôs ao vírus, você tem até 72 horas para ir em um posto de saúde, né, gratuito, e solicitar a PEP. É um tratamento diferente da PrEP, você não vai tomar ela eternamente, você vai tomar a PEP por 28 dias, um comprimido que você toma por 28 dias, e aí, se você começar em até 72 horas depois da exposição, não vai ter infecção pelo HIV. Perfeito. Olha só, vou fazer um parênteses aqui, Evandro, né, para a gente deixar isso bem claro. O Evandro, nem eu, somos médicos, não somos profissionais da saúde, nós estamos aqui puxando esse assunto de uma forma esclarecedora. Se você tem dúvida, é só você procurar, e tem mais interesse, procura uma unidade de saúde, mas isso que a gente está falando aqui é o que muitas vezes deveria ser divulgado, às vezes por ações do governo, e acabam não chegando, né, por ações públicas, acabam não chegando à grande maioria. Então a gente está aqui no LinkedIn, no YouTube, na Twitch, falando abertamente sobre esses assuntos e com a intenção de que essa informação seja repassada para frente ou seja absorvida para que quando alguém falar alguma coisa que não condiz com isso, eu falo, olha, não é bem assim. Ah, aconteceu alguma coisa? Poxa, você pode ir lá fazer uma PEP, uma pós-exposição, né? Você, por exemplo, tá começando um namoro, né? Ou já tá namorando ali, rola aquela conversa. Vamos parar de usar a camisinha? Porque a gente, né, ah, acha que já se confia. Você vai correr esse risco com as outras infecções, como você falou, Uhum. mas existem alguns outros meios contraceptivos, no caso de uma relação com uma mulher, onde possa haver uma gravidez, mas existe a PrEP, onde você vai tomar esse comprimido e você não vai correr esses riscos aí de. Vamos ser bem claro, alguém pulou a cerca ou se contaminou de alguma forma e aí isso acontece, né? Já é legal a gente falar aqui também que isso não é uma coisa exclusiva, né?
viver com HIV, a transmissão não é uma coisa exclusiva para pessoas LGBTQIA+. Existem muitas pessoas heterossexuais que de outras orientações que também se contaminam, correto? Correto, sim. E nossa, total. Eu, quando comecei esse movimento aqui nas redes, assim, que é uma coisa relativamente recente para mim, tudo que eu já meio que tinha uma ideia bem concreta, assim, né, de que o HIV não é uma questão de saúde de um determinado grupo apenas. Sim. Tudo isso para mim foi ficando cada vez mais evidente porque eu comecei a receber relatos de muitas pessoas. E os relatos que eu recebo são de pessoas, assim, de perfis variadíssimos, de orientações sexuais variadas. Então, assim, não tem essa, assim, de que o HIV... Porque quiseram criar essa cara, né, para o Sim, HIV, como se a cara do HIV ou a cara da AIDS fosse a cara de um grupo específico. sim. E isso não é verdade em absoluto, assim. Então, é importante mudar essa forma de pensar. E acho muito bom isso que você falou há pouco, que é exatamente isso. Tanto eu como você não temos formação técnica, né? Sim. Eu, enfim, tenho zero formação técnica em relação ao vírus. E, às vezes, obviamente, tenho acesso a muitas informações de qualidade e gosto de passá-las adiante, porque eu sei como isso é importante, mas isso não deveria ser uma incumbência individual. Eu falei sobre isso Uhum. essa semana, inclusive, assim. Isso deveria ser uma incumbência, né, de um governo, de É, políticas públicas, todo um sim, pensamento em torno dessa questão. sim. E então a gente vai meio que assim dando conta um pouco dessas lacunas. E uma coisa que eu também gosto de falar sempre, que eu acho que resume um pouco toda essa questão, assim, é a gente poder começar a falar sobre esse assunto pela perspectiva da saúde e não mais pela perspectiva da morte. Sim. E o que eu quero dizer quando eu falo isso? A gente poder justamente falar, né? Se uma pessoa recebe o diagnóstico hoje, em 2022, quais são as estratégias que ela vai ter para começar o tratamento? O que ela tem que fazer? Quais são os caminhos? E uma pessoa que tem um determinado tipo de prática sexual e quer se proteger, quais são as estratégias? Então, assim, falar de prevenção, né? E não mais ficar batendo na tecla de que AIDS mata, transe Exato, com camisinha, senão você... Enfim, que exato. foi o que nos anos 80 e nos anos 90, principalmente, as campanhas todas giravam em torno desse olhar, assim. Sim. Recentemente eu assisti uma série no Netflix, não sei se você viu, com aquele rapaz que fazia o How I Met Your Mother, o que fazia o Barney. Ele é um personagem nos Estados Unidos e ele é largado pelo marido dele. Ah, tá, Eu não tá. lembro o nome da série agora. Se alguém lembrar aí no chat, fala, por favor. Ah, e aí ele tem que se virar, porque ele tem que voltar para a vida ativa, de arranjar uma nova pessoa, de voltar a namorar, tem que ir para a balada. E aí ele sai com um rapaz, né, mais novo, ele já é um cara de uns 40 anos, mais ou menos, e aí o rapaz mais novo, eles, né, sobem para o apartamento do rapaz e eles vão transar, e aí o rapaz, ele, o cara que é o Barney, né, ele fala, tem camisinha? O rapaz mais novo fala assim, não, mas ninguém mais usa camisinha hoje, todo mundo usa PrEP. E aí ele, PrEP? Ele, né? Então, o seriado coloca isso de uma forma assim, calma, não significa que você não tem que usar a camisinha, mas é algo que vem acontecendo, né? E é importante, então, ressaltar isso, que as pessoas fazem isso, mas de uma certa forma elas não estão fazendo essa, como você falou, a proteção, né, a prevenção combinada. Combinado. Mas Sim, que há essa coisa de que a juventude ela já entendeu até que existe, né, ah, essas outras formas de prevenção, porém, talvez, todavia, o que nós estamos vendo é que não está sendo usado de uma forma correta, talvez pela falta de informação. Olha, não é só essa, você vai se prevenir. E eu uma vez ouvi de um outro amigo ah, uma coisa muito curiosa, assim, e eu fiquei bem reflexivo sobre isso. Olha, a única doença que não tem cura, teoricamente,
é a AIDS. Para as outras, que eu possa pegar numa relação desprotegida, mas que eu esteja fazendo a PrEP, para todas as outras existe tratamento. Para sífilis, para a própria hepatite. Então, Aham. né, existe essa mentalidade de abrir mão de alguns métodos de prevenção, mas na minha visão é porque isso eu acho que não é, como você falou, não é reforçado em termos de saúde pública, em termos de prevenção mesmo, né? Teve uma época que isso tinha campanhas, hoje pouco se fala sobre isso, né? Pouco se fala, pouco se fala. E quando se fala, sempre. Ah, isso, uncoupled. É, Uncoupled, é, é, sim. uncoupled. Obrigado, Igor. Eu acho que é isso, a gente não fala sobre esses assuntos, né? Mais do que falar somente sobre HIV, a gente não fala sobre sexo, a gente não fala sobre, né, práticas sexuais, tem um grande tabu, é um assunto velado. E porque é isso, as estratégias de prevenção estão aí, tá tudo, né, as informações estão aí, tá tudo aí disponibilizado pelo SUS, ou enfim, tá tudo aí. A questão é a gente conseguir falar sobre esse assunto de uma Saber que você forma. pode chegar até ali e usar essas coisas, né? Exato, e falar de uma forma franca mesmo, do tipo, tá, tudo bem que, né, a única questão de saúde até então que não tem cura é a AIDS, né, enfim, mas não é legal rolar uma sífilis, Não, não é legal. Então, assim, não. são vários bezetacils, assim, tipo, bezetacil, uma injeção que não é legal, né, rolar uma hepatite, não sei até que ponto vale. Sim. Então, a gente precisa falar um pouco. Falar assim, quando eu falo de falar pela perspectiva da saúde, não é romantizar esse papo, é justamente poder falar, olha, você está aí pensando em tirar o preservativo? Tudo bem, é uma escolha, tem a PrEP, mas tem também os contras disso, né? Então, vamos Uhum. entender um pouco, assim, até para a pessoa poder gerenciar um pouco os riscos e entender. Sabe uma coisa que é considerada também uma estratégia de prevenção e que a gente fala pouco? É. O uso do lubrificante. Boa, boa, porque, ó, vê se eu estou sabendo. Geralmente nas relações anal, né, existe a maior possibilidade de sangramento, correto? Exato, E a exato, falta, então, da lubrificação é nesse sangramento que você pode estar se contaminando. exato. Você usar um lubrificante na hora da relação, isso não vai garantir 100% que não vai rolar uma infecção, mas isso pode diminuir muito assim a possibilidade de infecção, justamente porque a fricção vai ser muito menor. Sim, Então, a possibilidade de ter ali algum corte ou algum ferimento é muito menor. Então, é isso, são coisas assim que a gente, bacana. né, vai falando e cada um vai entendendo. Nossa, Sim, então tá, isso para mim faz algum sentido, então vou ficar mais ligado nesse aspecto. exato, exato. E ainda vai facilitar todo mundo aí a ter prazer, né? Vai tirar o medo de que algumas pessoas têm sobre esse tabu e às vezes tem essa curiosidade. Então, assim, dá para você experimentar. Tem os métodos de prevenção, tem os métodos para tornar isso mais tranquilo. A gente só está aqui comentando sobre eles e eu estou achando ótimo. A gente está podendo falar bem abertamente sobre isso. Que bom. Que mais que eu quero saber, assim? Bom, a gente falou de indetectável é igual intransmissível. Então, vamos tirar esse estigma de que quem tem HIV não só vai estar transmitindo para outra pessoa se essa pessoa não estiver sendo tratada. A partir do momento que ela está sendo tratada, que ela vai lá, procura o serviço de saúde, ela começa a tomar a medicação, e não é uma medicação como era, por exemplo, há anos atrás, com milhares de efeitos, um coquetel de remédios, as pessoas têm essa visão. Né? São algo muito mais simples, como tomar, às vezes, um remédio para dor de cabeça que você vai ali, tem um comprimido e vai tomar, correto? Correto. Nossa, definiu super bem, falou melhor do que eu poderia imaginar, assim, falar aqui agora. É isso. É, esqueça essa ideia de coquetel, tipo, de 20 remédios, 30 remédios que uma pessoa tem que tomar por dia. Isso não acontece mais. Os efeitos colaterais, eles, obviamente, eles existem, porque, imagina, uma medicação
todos os dias no seu organismo, isso vai provocar ao longo do tempo algum tipo de efeito colateral, mas como qualquer outra medicação, qualquer outro remédio de uso controlado que você faça. Não porque são remédios relacionados ao HIV, entende? Então é isso. Hoje em dia a gente toma, depende do esquema, porque isso pode variar de acordo com o infectologista, de acordo com o seu próprio organismo, mas é isso. 1, 2, 3 remédios por dia, justamente por esse motivo que eu falei, assim, de acordo com a combinação pode variar, e Aham. acabou. Aí adiciona uma vitamina ali, se você precisar, adiciona ali um negocinho, toma, e vida que segue. E o importante é que, pelo fato de você estar em tratamento, você tem uma recorrência, de estar sempre em contato ali, né, com o serviço de saúde para uma avaliação de tempos em tempos. O que eu acho que a maioria das pessoas que acabam não fazendo, né, as pessoas que não vivem com HIV acabam indo no médico de 3 em 3 anos. Não, então você precisa estar ali indo, né, e você vai acabar fazendo exames, então qualquer tipo de alteração você, né, tá ali já vendo o que está acontecendo. Então, é muito mais fácil de contornar. A mesma coisa que a gente falou, na hora que você descobriu, começa o tratamento, não vai ter, você não corre o risco de adoecer, né? Exato, e é como você disse, como o acompanhamento é uma coisa constante, tudo que está acontecendo você consegue identificar precocemente. Então, como você está fazendo exames regularmente, subiu um pouquinho o nível de creatina. Pô, o que está acontecendo? Subiu um pouquinho o nível de glicose. Vamos ver então como é que dá para maneirar um pouco mais a alimentação. Enfim, você vai pensando na coisa de uma forma mais global Uhum. e, e é isso, sem transmitir o vírus. Acho tão importante a gente falar disso porque esse é o tipo de informação que às vezes as pessoas têm acesso, mas elas não acreditam. Sim. Elas não Não acreditam. acredito, não. É, Elas falam: "Não, não, tudo bem, mas como assim?". Gente, essa informação de que uma pessoa com carga viral indetectável, o que é carga viral indetectável? Carga viral é a quantidade de vírus que tem no sangue de uma pessoa. Quando a pessoa está em tratamento para o HIV, essa quantidade de vírus, ou seja, a carga viral, ela fica em níveis muito, muito, muito baixinhos no sangue, se tornando indetectáveis. É um nível tão baixo que é indetectável. Então, o por isso que a exame gente não usa pega, né? O exame o nem exame pega. acusa não É, detectado. O sim, exame aparece lá. Quando você faz o exame de quantidade de vírus no seu sangue, o resultado que você recebe é não detectado. Quantidade inferior a, enfim, tem um parâmetro aí sim, de quantidade de cópias de vírus, mas aparece lá não detectado. sim. Isso significa qualidade de vida plena, porque não tem quantidade de vírus suficiente no seu sangue para que esse vírus afete as suas células, né, Sim. de proteção. Acabe Então, com a sua imunidade e abra a porta para doenças oportunistas, que aí é disso que você pode adoecer, de uma doença oportunista, porque você não estaria tratando, certo? exato. Tanto é que isso que às vezes a gente fala no senso mais comum assim, é uma coisa que está até equivocada, né? Quando a gente fala, sei lá, Cazuza morreu de AIDS. Não, ninguém morre de AIDS. As pessoas Sim, morrem por complicações relacionadas a um quadro de AIDS. perfeito. Então é isso. A AIDS é uma síndrome que, né, deixa a sua imunidade muito baixinha, então qualquer doença oportunista pode né, se apossar do seu organismo por conta dessa imunidade muito baixa. Então, Perfeito. enfim, vários esclarecimentos aí. Muito bom. Eu vou até colocar aqui na tela, então, o correto, que a gente já viu aqui, então, é indetectável igual intransmissível. Pessoa que está em tratamento, ela tem níveis indetectáveis do vírus, então ela não transmite. Não Não transmite. adianta discutir sobre isso, gente, é científico, tá? Não é a gente que está falando, é científico. Outra coisa, então, que a gente aprendeu aqui também: pessoa vivendo com HIV. Não é aidético, não é pessoa com AIDS, nem também soropositivo. Eu acho que algumas pessoas falam isso, mas o mais correto a gente usar é o pessoa vivendo com HIV, certo? Eu sou sempre o defensor, assim, da pessoa vivendo com HIV. Obviamente que se qualquer pessoa falar hoje: você é uma pessoa soropositiva, eu vou entender, né, Sim, do que se trata, mas o termo, eh, onde a pessoa,
né, onde a linguagem consegue humanizar mais a pessoa, é Perfeito. pessoa vivendo com HIV. Por quê? Porque o soro positivo mistura um pouco a pessoa com o sangue dela, né? Porque soro é uma parte do sangue, né? Sim, sim, Soro é o líquido ali do sangue. Então, se você sim. vira para uma pessoa e fala, você é soro positivo, a impressão que me dá é que a pessoa meio que ela é o sangue, né? Assim, falo, nossa, É, não. A mesma coisa o portador do vírus, né? Que as pessoas acham super pomposo e bonito falar assim, fulano é portador do vírus. Gente, deixa para portar seu CPF, seu sim, passaporte, sim. e ninguém pega o vírus e, sabe, vai Isso aí, vou apresentar. com ele. Não Não, dá. pessoa que vive com HIV, pessoa que vive com AIDS, são os termos mais adequados. Perfeito. E também falamos de PrEP, que é a pré-exposição. Então, você toma o comprimido que você busca na saúde pública. Hoje já é muito mais acessível. Você procura seu médico e fala que você tem interesse nessa forma de prevenção combinada. Aí você vai tomar esse comprimido todo dia e você vai se prevenir de uma possível exposição ao vírus. Uma coisa só para complementar a coisa da PrEP e da PEP, não achem que vocês vão chegar lá no SUS, por exemplo, e vão falar, quero começar a PrEP e vão te dar, tá? Não é Sim, assim que funciona. Vai ser necessário passar por uma série de exames. E essa é a parte legal, porque para fazer o tratamento com a PrEP, você precisa também fazer exames regulares e ter um acompanhamento um acompanhamento dos seus exames. Então, é legal falar isso, porque as pessoas às vezes acham, vou lá pegar o comprimido e nunca mais apareço. Não. Para ter uma constância no tratamento, é importante que ele seja acompanhado por quem entende, até para ver, né, possíveis efeitos colaterais ou para ver se a coisa está realmente dando certo. perfeito. E aí, por último, que a gente falou é a PEP, que é a pós-exposição. Sofreu algum tipo de exposição, alguma situação de risco, você vai lá e vai tomar a medicação por um prazo aí de 28 a 30 dias, certinho, e aí você não vai se contaminar. Em até 72 horas você tem que fazer isso. Então, ficou na dúvida? Vai lá e procura isso. É como a pílula do dia seguinte. Eu vou aproveitar a deixa também, tá tudo certo, assim, mas a gente quando fala que uma pessoa se infectou pelo vírus, é sempre mais legal falar que rolou uma infecção do que uma contaminação. E eu vou explicar por quê. Porque na verdade é super simples, mas porque coisas são contaminadas. Então a gente fala, por exemplo, que o lixo está contaminado, Sim, que a água está contaminada, que aquela superfície está contaminada, e correto. as pessoas, elas são infectadas. Perfeito. Então, é isso. A mesma coisa que a gente estava falando do soro positivo e da pessoa que vive com HIV. É na sutileza, mas quando uma pessoa que vive com HIV escuta você falando, quando é que rolou a sua infecção? Em vez de falar, como que rolou a sua contaminação? Nossa, isso Verdade, faz uma diferença, assim, verdade, absurda. Então, verdade. aproveitando que a gente está nesse, nesse espaço, assim, Exato, de exato, muito troca, bom, né? muito legal. Olha, chat, aprenderam aí bastante coisa, eu também aprendi bastante coisa, tá bem interessante o papo. Agora eu quero abordar mais da sua vida, né? A gente já deu aqui alguns esclarecimentos muito interessantes. Eu espero que a gente continue tendo esse espaço, esse papo em outros espaços, com outros profissionais, enfim, quero que isso aconteça, seja mais recorrente. Mas eu quero saber de você, Evandro, quando você até já mencionou aí que não faz muito tempo, quando você decidiu falar abertamente sobre isso, né? Falar isso, trazer isso na sua vida, falar publicamente, falar nas redes sociais, trazer isso para dentro do seu trabalho, da sua atuação, ou essas coisas vieram depois que você passou a falar abertamente que era uma pessoa vivendo com HIV? Então, o diagnóstico, ele chegou em 2015, no dia do meu aniversário, então tem esse dado, assim, 2015, em julho de 2015, e eu passei 3 anos ali, até 2018, passei 3 anos elaborando isso, entendendo como é que eu ia falar abertamente sobre isso, se eu gostaria de falar abertamente sobre isso.
compartilhando apenas com pessoas muito próximas e, ao mesmo tempo, criando dentro de mim uma grandiosa inquietação, assim, porque eu falava: "Tá tudo bem com a minha saúde, eu tô fazendo um tratamento e a minha vida tá seguindo, eu tô cheio de planos, tô cheio de sonhos, enfim, tá tudo certo", mas eu percebo que para grande parte das pessoas, inclusive para mim, nesse momento, viver me escondendo tá sendo a minha escolha. Eu tô escolhendo carregar esse fardo em silêncio, sem compartilhar com ninguém. É isso mesmo? Tem que ser assim? Então isso começou a me inquietar de uma tal maneira, e aí é isso, né, alma inquieta, de artista, já pensando assim: "Como é que eu faço para elaborar essas questões artisticamente?". E aí eu ingressei, transformei essas inquietações num projeto de mestrado, e eu ingressei no mestrado no final de 2018, na Escola de Comunicação da UFRJ, para investigar justamente como a arte e a comunicação podem contribuir na redução de estigmas e de preconceitos para quem vive com HIV. E aí eu falei: "Bom", quando eu recebi a confirma na verdade, a primeira vez que eu falei mesmo, assim, abertamente para pessoas que eu não conhecia, foi na minha banca do mestrado. Que eu comecei minha banca do mestrado falando assim, já tinha passado pela parte, né, da prova, enfim, de toda a parte teórica, foi a banca mesmo oral, e aí comecei minha banca falando: "Olha, eu não sei se eu vou entrar ou não no programa, mas hoje está sendo um dia super importante para mim, porque é a primeira vez que eu falo que sou uma pessoa vivendo com HIV para pessoas que eu não conheço". A banca para você entrar no mestrado, não você já estava defendendo a tese, para Não, você ser não, para eu aprovado, entrar, entendi. porque o meu projeto partia das minhas vivências pessoais. Sim, Então, eu sabia que se por um acaso rolasse de entrar, eu ia ter que tomar essa escolha, porque o projeto era sobre a minha relação com o vírus. sim, Então eu já falei: "Bom, entrando ou não, já quero aproveitar esse processo para mim, sabe, para o meu desenvolvimento, enfim, para minha trajetória", e foi fundamental, assim. Acabou dando certo, porque eu entrei no programa, mas no final desse ano, assim que eu tive a resposta mesmo: "Ah, você ingressou e tudo mais", eu comecei a falar abertamente sobre isso, assim, nas minhas redes sociais, de uma forma um pouco tímida e pontual ainda, ou seja, falando só de vez em quando acontecia alguma coisa mais específica, principalmente em dezembro, né, o Dezembro Vermelho, que é um mês dedicado à luta contra a AIDS e tudo mais, então eram momentos que eu me posicionava mais. Mas aí, ao longo da pesquisa lá no mestrado, isso foi fervilhando e eu fui entendendo, assim, qual seria meio que o meu papel nisso tudo. Até que eu transformei isso num filme, né, que é o filme que está rodando aí alguns festivais. E recentemente comecei a fazer os vídeos, assim, né, na internet. E já tinha feito alguns pequenos vídeos, mas esse movimento mais intenso de creator, né, criador de conteúdo sobre esse tema é uma coisa recente, assim, tem 5 meses. Então, entendi. uma coisa que está começando agora. Entendi. Eu quero mostrar aqui, né, já que esse o espaço, se a gente tivesse fazendo essa live no Instagram, fica difícil de exibir as coisas, mas pelo LinkedIn, pelo YouTube e pela Twitch é fácil de eu exibir aqui, então eu vou mostrar alguns desses vídeos aqui. Um trabalho incrível, sensacional. Eu também sou formado em cinema, gosto de artes, então tem uma puridade visual muito bacana, uma sensibilidade sua muito legal. Mas eu quero uma outra dúvida que eu acho que nem estava aqui no roteiro. Quando você decidiu falar abertamente sobre, né, viver com HIV, a sua família já sabia sobre isso? Como que foi essa relação? Porque eu acho que isso também às vezes acaba sendo um tabu, às vezes as pessoas acabam se preocupando bastante sobre isso, né? Nossa, total. Eu sou muito privilegiado nesse aspecto, assim, privilégio que infelizmente eu sei que muitas pessoas não têm, né, que é o privilégio de ter uma rede de apoio dentro de casa. Então, minha família já sabia, assim, mesmo antes do meu diagnóstico de HIV positivo ser confirmado, eles já sabiam. Então, tipo: "Ó, tá rolando essa suposição", porque também não é assim, né, eu lá em 2015, antes de receber o diagnóstico, fiz os exames, normalmente como eu fazia, aí me ligaram do laboratório, isso tudo tá no filme, tá, tá no curta-metragem. Mas Vamos aí me ver. ligaram e falaram: "Olha, deu uma alteraçãozinha aqui num dos exames, gostaria que você voltasse para fazer novamente". Então, desde quando rolou essa suposição, pum, já peguei o telefone, abri o jogo com, né, com os meus pais, com a minha irmã,
ali o núcleo mesmo familiar. E desde o começo eles falaram: olha, independente do que acontecer, estamos aí com você. E isso é tão fundamental e tão importante que eu acho que talvez, aí é talvez mesmo porque a gente não sabe como teria sido, né? Não dá para saber como as coisas teriam sido, Sim. mas muito provavelmente eu não sei se eu estaria aqui falando sobre isso hoje, sabe? Abertamente, se você não tivesse tido esse apoio dentro de casa, vamos dizer assim, Exato, no seu exato, núcleo familiar. É exato, importante. exato. Bacana demais, muito obrigado aí por compartilhar mais isso com a gente. O Igor tá falando aqui, Evandro, queria muito assistir seu filme. Como faço? Bom, vai respondendo aí então, Evandro, porque eu já sei aqui um pouco, enquanto eu vou preparando aqui para a gente exibir o trailer desse filme, poder falar. E aí você pode falar um pouco mais sobre ele, é, a época, né, que ele foi criado, como que é, aonde ele está sendo exibido, como assistir. Tá bem. Bom, Igor, obrigado pelo interesse, em primeiro lugar. Esse é um filme que foi criado por conta dos reflexos da minha pesquisa lá do mestrado, então esse filme, ele traz bastante essa pesquisa. Eu chamo ele de Poder Falar, uma autoficção, porque ele parte das minhas vivências, mas ele não é um filme que tem a obrigatoriedade de contar uma história exatamente como ela aconteceu. Isso é o que a gente chama de autoficção, né? Diferente de uma autobiografia, por exemplo. A autoficção, sim, parte de elementos biográficos, mas ela também traz outras coisas. Então, é o que eu tento trazendo para o filme. Assim. Tem a história do Evandro, tem os dados da história do Evandro, mas eu trago também alguns dados do movimento de HIV e AIDS, eu trago alguns ativistas, enfim, tudo um pouco misturado ali, tendo como essa premissa um diagnóstico de HIV positivo que chega no dia em que um cineasta faz aniversário, que foi o que aconteceu comigo e que eu trago para a narrativa do filme, tentando refletir e pensar justamente isso, tudo que eu estou falando aqui, como que o cinema, ou como que o audiovisual, como que a arte, como que isso tudo pode contribuir para a gente falar sobre esse assunto de um outro lugar, né, de uma forma mais humana, mais atualizada. E aí falei um monte e não respondi a pergunta, né? O filme, Não, muito bom. ele tá agora, nesse momento, restrito ao circuito de festivais, por isso que a gente não pode exibir ele na íntegra aqui ainda, mas a gente vai exibir o trailer. Então, ele teve a estreia no Rio LGBTQIA+ Festival, que é um festival legal de cinema queer, que aconteceu aqui no Rio em julho. Agora, no dia 24 de setembro, ele vai ser exibido no FAM, que é o Festival Audiovisual Mercosul, que acontece em Florianópolis. Estarei lá para a exibição. Essa vai ser uma exibição muito especial, porque ela vai ter LSE, que é legenda para pessoas surdas e ensurdecidas. Então, tem esse recurso de acessibilidade. Bacana. O filme agora foi selecionado para um festival em Washington, para outro em Florença, na Itália, e também para um em Oslo, na Noruega. Estou com essas informações assim, enfim. Está começando agora essa carreira, então vou ficar feliz de compartilhar com vocês que estão aqui com a gente o trailer, né? Ele é bem curtinho, o trailer é curtinho, porque o filme é um curta-metragem, mas acho que vai dar para vocês sacarem um pouquinho assim isso tudo que eu comentei. Muito bom. Então, eu acho que para a gente assistir, a gente vai ter que esperar o filme passar pelos festivais, né? Para depois a gente poder, depois dessa exclusividade que os festivais têm, poder assistir, ou disponível em algum sistema de streaming, ou em alguma sala de cinema, né, num circuito comercial. Se eu tiver errado, geralmente o filme é exibido nos festivais porque as distribuidoras escolhem os filmes que elas vão exibir em salas ou em sistemas, correto? Correto. Sim, infelizmente, isso daria até um papo para uma outra live, né? A distribuição de curtas-metragens aqui no Brasil ainda é muito Sim. precária, assim, porque a gente fica muito restrito ao circuito de festivais, mas também tem iniciativas acontecendo que
canais, né, como o Canal Brasil, o próprio Canal Curta, esses canais É. podem comprar os direitos de exibição do seu filme, e eles têm feito isso, então, sei É. lá, um Canal Brasil da vida, um Canal Curta, vamos ver. Mas, obviamente, avisarei nas redes sociais quando rolar Por esse favor. momento. Muito bom. Bom, eu vou tirar nós dois aqui para deixar o vídeo bem em, como que fala, né, em tela cheia aqui para o pessoal poder aí apreciar a fotografia muito bonita. Espero que o som fique legal. E é isso. Vou soltar aqui, Evandro, peraí. Nós constatamos uma pequena alteração em um exame seu. Era o dia do meu aniversário. E eu gostaria que você voltasse para fazer novamente. É um pouco delicado, mas é preciso que alguém ponha os pés e se aposse de vez do delírio que envolve a razão. Bacana, aí ficou um gostinho aí de a gente esperar para ver mais, né? Mas já dá aí uma sensação de que é uma história bem bacana de a gente acompanhar. Eu acho que é por isso que está tendo essa repercussão e cada vez indo mais longe. É um orgulho, né, de a gente ter uma obra assim brasileira circulando nesses festivais que são tão importantes. Então, parabéns aí. Obrigado. Tem um outro, esse também é um curta, o Juntos, é um curta também, né? Um curtinho. É o que algumas pessoas têm chamado de micrometragem, né? Um filme curtíssimo, assim, ele tem 1 minuto e 50. E você pensou em exibir? Quer exibir ele também? Eu recebi ele também porque ele fala de uma coisa bem interessante também, que eu acho que é importante a gente comentar, que é na parte dos relacionamentos, né? Das pessoas soro diferentes, é assim que se fala. Exatamente, é assim que se fala. Por muito tempo a gente usou soro discordante, né? Relacionamentos soro discordantes, que são relacionamentos onde uma pessoa vive com HIV e a outra não. Mas muito nesse movimento de humanização da linguagem e adequação da linguagem para uma coisa mais humana mesmo, foi se entendendo que soro diferente é muito melhor que soro discordante, por uma coisa meio óbvia, assim, porque imagina uma relação discordante, né? Uma relação onde as pessoas estão sempre discordando, imagina que saco de relação. É, E uma relação soro diferente, uma relação onde as pessoas são diferentes e tá tudo certo, e que bom que são diferentes, né? exato, exato. Então, muito bom, eu vou exibir ele aqui também. Beleza. Esse filme é de quando? Esse filme, ele foi feito em 2020. Na verdade, finalzinho de 2019. Eu fiz ele para um concurso, que é um concurso de uma organização que chama Ibercultura Viva, uma organização ibero-americana. E aí ele foi um dos, né, selecionaram 10 projetos, assim, contemplaram 10 projetos com prêmio, e ele foi um dos premiados, ganhou o prêmio Diversidade. E é isso, acho que de uma forma sucinta e rápida e particularmente, eu acho, com alguns toques de humor e delicadeza também, ele consegue abordar essa questão das relações soro-diferentes. Massa. Então vamos assistir, vou retirar nós aqui.
Muito legal. Eu acho assim, tem uma coisa nesse micro curta que eu acho bem interessante, né? Que talvez nem todo mundo consiga perceber isso, e eu acho que eu percebi agora, na primeira vez eu não tinha percebido isso, a questão de que o outro rapaz, ele toma também um remédio, que é a finasterida por causa do cabelo. Então acho que você traz ali essa coisa de todo mundo toma um remédio, né? Você tem, só que eles são diferentes, né? Assim como essa relação soro diferente. Achei isso bem. Exato, exato. Esse enfim, a narrativa é bem essa, assim mesmo. Começa, né, com chinelos de tamanho diferente, um é espanhol, o outro é brasileiro. Tem as diferenças ali, né, que rondam esse casal. Um toma remédio para o cabelo, o outro toma remédio para o HIV. É isso, diferentes e juntos, juntos e diferentes. E eu acho que, para além da coisa dos remédios, assim, é engraçado, assim, fazia um tempo que eu não vi o filme e agora me remeteu uma coisa que é uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente, que é, poxa, falamos abertamente sobre tantas coisas, né? Sobre colesterol, sobre diabetes, sobre pressão alta, Covid, Covid, monkeypox, exatamente. né? E o HIV sempre esse, né? Esse silêncio, esse medo, essa, tipo, nossa. Então, não sei, acho que também me remeteu um pouco nessa coisa dessa relação, assim, poxa, todo mundo tem, né, uma questão de saúde, ou saúde mental, ou realmente, enfim, todo mundo tem alguma questão, e por que o HIV ainda é sempre aquela questão que é a coisa que a gente não pode falar, ou a coisa que não me diz respeito, ou a coisa que, enfim, é só de um grupo específico? Sei, acho que é pra gente pensar, né? Tá certo. E eu preciso te falar também, Dan, tipo, agradecer mesmo esse espaço, assim, porque uma coisa que eu sempre falo bastante e que até está nas minhas descrições, assim, nas redes sociais, é a pergunta, né? E se o HIV fosse um assunto nosso? Exato. E eu acho que a gente, né, você abrindo esse espaço, assim, né, nas suas redes, uma pessoa que não tem a ver diretamente com o tema, assim, eu acho que isso é a diferença, sabe? É quando as pessoas entendem que, cara, eu não preciso ter a ver diretamente com esse tema para ele ser um assunto meu. Afinal de contas, é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. A maioria das pessoas tem vida sexual ativa. Vamos falar disso, sabe? E Então, espero assim, que mais pessoas façam isso também, né? por Deem esse favor. espaço para a gente poder falar desses assuntos tabus, né? Não dá para, assim, enquanto isso virar um tabu, vai permanecer esse estigma de que aconteceu lá atrás e ele perdura até hoje. E não é mais nada do que aconteceu lá atrás, né? Então, acho que é isso Sim, que precisa ser quebrado, né? A própria monkeypox, ela correu sério risco e ainda corre, né, das abordagens que tem de ela ser, parece que estigmatizada num determinado grupo, né? A gente exato. vai repetir essa história de novo, não existe grupo de risco, né? Então, a gente precisa desconstruir isso e eu acho que isso é o mínimo que a gente pode estar fazendo aqui, é o mínimo. E eu que agradeço você por estar aqui na sexta-feira falando com a gente sobre isso, nesse papo super interessante aqui. Bom, Olha só, você é um artista, vou deixar aqui o seu Instagram, cadê tá aqui o bom. seu Instagram, instagram.com/Evandro Mancini, tudo juntinho, e também o seu LinkedIn, que é a rede que nos possibilitou estar fazendo esse encontro, né? Sim. E eu já te contei essa história, que quando eu vi que você tinha sido selecionado, né, assim como eu, para essas 100 pessoas que foram selecionadas pelo LinkedIn no Brasil, para esse programa de aceleração, e quem está acompanhando a gente aqui, depois eu vou falar mais sobre por que o programa de aceleração. Uma coisa é ser o LinkedIn Creator, uma coisa é ter sido escolhido para ser acelerado. Então, teoricamente, a gente está recebendo do LinkedIn para criar conteúdo, ter um apoio, várias mentorias. E aí eu vi o Evandro e eu falei, cara, mas que legal, né? Selecionar um criador de conteúdo para falar de HIV, e tem a Lua também nesse grupo, que é uma mulher trans que vive também com HIV, que infelizmente não pôde estar nessa live, mas vai estar numa próxima que eu vou fazer, e aí fica aqui o convite para você participar junto com a gente.
E aí eu tava falando com você, mas de onde que eu já conhecia o Evandro? Você falou do filme, eu falei, putz, legal, pode ser daí. Mas não, teve um trabalho que eu vi em alguma revista, em algum lugar, isso eu não consigo precisar, e que me marcou muito, e eu vou exibir ele aqui a partir do teu Instagram, que é o trabalho feito lá por aquele artista com as tatuagens, e aí você tem um Reels, eu não sei se o trabalho é maior que isso, né, se ele era só uma sessão de fotos, ou se ele era um vídeo maior, mas ali no teu Reels, não sei se foi uma montagem sua, eu achei muito interessante nesse vídeo curto num formato vertical que a gente está super acostumado a ver agora, certo? Sim, esse projeto é um projeto de 2 artistas, do Sérgio Santoyan, que é fotógrafo, e da Luísa Helene, que é artista plástica. Eles escolhem algumas pessoas que têm algumas causas, assim, né, socialmente, e a Luíse tatua no corpo da pessoa, tatua com maquiagem, né, essa palavra, ou essa causa, ou algumas palavras relacionadas a essa causa. E aí o Sérgio, ele fotografa. A minha foto para esse projeto, né, projeto Feito Tatuagem, foi exposta numa exibição que aconteceu em São Paulo, e o projeto tem cada vez mais adesão, assim, recentemente ele ficou bem conhecido porque a Fátima Bernardes participou no último encontro, né, o último programa da Fátima na Globo, no Encontro, foi dentro desse projeto Feito Tatuagem. Então, eu aproveitei as fotos do projeto e fiz um vídeo, né, fiz um Reels, justamente para falar um pouco sobre isso, assim, né, essa máxima, assim, que às vezes a gente escuta do tipo, não precisa ficar falando tanto de HIV, por que você vai ficar falando tanto desse assunto? Não precisa, não precisa, não precisa. Eu falei, bom, vamos ver, assim, né, o que dá para fazer com isso. Assim. Então, eu aproveitei as fotos, enfim, não vou dar spoiler, a gente pode assistir, assim, o vídeo. Fechou. Esse aqui dá para deixar a gente aqui do ladinho, porque ele é mais fácil de exibir. Tá bom. Tudo bem você viver com HIV, mas não precisa sair falando para todo mundo, né? Não é uma coisa que precisa ficar estampada na sua cara. O sigilo sorológico deve ser sempre respeitado, mas o silêncio sobre esse assunto, eu rejeito esse silêncio. Muito bom. Ah, Esse trabalho eu acho fantástico, assim. Demorou muito pro processo acontecer ali, como que funciona? É rápido. Você sabe que eu tinha uma impressão, antes de fazer, eu perguntei assim, gente, preciso tirar o dia inteiro para isso, como é que é? E aí o Sérgio falou, Evandro, é rápido, é tipo assim, 1h30, 2 horas a gente faz. Aí eu, nossa, como é que é isso? Enfim, e foi. Eles são demais, assim, enfim. Mas é isso, rola um super encontro de artes, assim, é muito interessante, porque, obviamente, eu chego ali com o corpo e com a presença e com, né, com o que eu quero falar, e a partir de uma breve conversa, assim, a Luísa vai meio que deixando o pincel dela fluir. A gente não tatua o corpo inteiro, porque as fotos são da cintura para cima, e depois fotografa. Então, assim, 1h30, 2 horas. E eu também sou apaixonado, assim, pelo projeto deles. Acho muito bonito. Demais. Bom, para a gente ainda não encaminhar para o fim, mas quase, a gente já está há mais de 1 hora aqui conversando. Acho que a gente abordou bastante assunto, mas né, depois eu passo aqui vendo o meu roteiro, eu falo assim, nossa, mas a gente poderia ter perguntado disso, então vai ter que ter uma parte 2, obviamente. Mas eu quero falar da peça, né? A gente já falou dos filmes, mas eu quero falar da peça Cuidado Quando For Falar de Mim, que é uma peça que já estava em cartaz e agora vai reestrear no Rio de Janeiro. E por uma
brilhante coincidência do destino, eu vou estar no Rio de Janeiro bem na estreia da peça e espero conseguir meu ingresso para ir prestigiar você nessa peça que vai estar ali atuando como ator. Então fala um pouquinho mais dela aí, enquanto eu coloco aqui na tela algumas informações da peça, por favor. Que legal. Estou muito feliz com essa sincronia, assim, de você, enfim, estar aqui no Rio semana que vem e conseguir assistir a reestreia. É isso. Cuidado quando for falar de mim. É uma peça que aborda o HIV e a AIDS a partir de vivências. Então, são, né, as histórias que a gente conta na peça são histórias reais, histórias colhidas durante as reuniões de um grupo bem conhecido lá no Rio, que chama Grupo Pela Vida, e o diretor da peça, que é o Ricardo, ele acompanhou algumas reuniões desse grupo, foi coletando essas histórias, e depois a Carol Lavigne, que é a dramaturga, transformou isso tudo num texto. A peça estreou em maio, na verdade, estreou ano passado em formato online, por conta da pandemia, Sim. E aí esse ano teve a sua estreia física, a temporada foi um sucesso, a casa sempre cheia, e agora a gente volta. E então eu fico feliz, assim, tinha comentado com você antes da live começar, né, que eu tinha ido assistir a peça como público. Sim. Em maio, antes de assistir, tinha ido super, assim, reticente, com medo do que eu ia encontrar, com medo de achar uma abordagem muito, muito antiga, com pouca informação, enfim, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver. E ao contrário, assim, saí da peça cheio de vida, cheio de informação, e falei, nossa, que trabalho importante de ser feito nesse momento. E aí rolou de entrar como ator, substituindo um dos atores. E aí fiz a temporada de julho e agora estou aí nessa de setembro. Então, quem for do Rio, acho que Natália, né? Natália que era do Rio, não é isso? Natália do Rio. Natália está convidadíssima. A peça acontece todas as quartas e quintas de setembro no Teatro Glaucio Gil, que é um teatro que fica ao lado do metrô Cardeal Arco Verde, aqui no Rio. E é isso, estou animado. Quem quiser mais informações, Rio em Cena /em cartaz, aí tem mais ali as informações. O Evandro falou que é por essa semana, agora final de semana, sai a abertura dos ingressos, né? São 101 lugares, fica só em cartaz até o final do mês, então não dá para perder, tá, gente? Ó, o Igor falou aqui que ele é de São Paulo e já está implorando para trazerem para cá. Por favor, Evandro, eu nunca te pedi nada. O pessoal que estiver assistindo aqui é de produção cultural, é de teatro, patrocínio. Gente, movimenta para vir com a trupe para cá. A gente está precisando aqui de espetáculos legais em São Paulo. Teatro aqui é o que não falta, né, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Tomara. Tá todo mundo querendo viajar. É o momento, né? Agora é o momento. A gente ficou tão enclausurado, né, nos últimos, enfim, 2 anos e dentro de casa, e eu acho que agora tem uma coisa que é muito da ordem do teatro mesmo, que é o encontro, que é a presença. O teatro só acontece quando tem encontro, né? Diferente das outras mídias, o teatro demanda a presença. Então, tem sido tão especial, assim, voltar, estar em cena, e agora, né, numa peça onde eu me sinto completamente representado, que fala do HIV e da AIDS por essa perspectiva que a gente tentou abordar durante toda a nosso papo aqui. Então, é isso. Quem for do Rio, por favor. Quem não for, tem até o final do mês para dar um jeito de ir lá ver. Eu estou empolgadíssimo, que eu estava desesperado para voltar ao teatro. Não voltei ao teatro depois da pandemia. Estava trabalhando com eventos voltados para a área de tecnologia. Eu alugava os teatros para fazer os eventos de tecnologia, mas não tinha tempo para assistir as peças que eram exibidas no teatro quando eu não estava fazendo evento. Então, vai ser um prazer agora voltar ao teatro no Rio de Janeiro e assistir a sua peça. Então, estou muito empolgado. Para mim, eu já estava indo hoje para o Rio de Janeiro, mas eu tenho que começar um trabalho novo na segunda-feira. Então, quarta, eu estou chegando aí à noite. Estarei no Teatro Glaucio Gil. Glaucio Gil, Copacabana, ao lado do metrô
Cardeal Arco Verde, a partir das 20 horas, beleza? Exato. Evandro, quais são os planos aí para o futuro? Você vai ficar essa temporada na peça? Tem a exibição do filme? Você vai viajar com os festivais? O que está aí mais? Quais são os próximos? Tem, né, a gente está quase finalizando o projeto de criação do LinkedIn Creator, né, dessa aceleração. O que tem mais aí de furo de reportagem que você pode compartilhar com a gente aqui, exclusivo para as redes sociais de Danilo Vitoriano, por favor. Olha, Dan, esse ano foi um ano onde muita coisa aconteceu, assim, sem que eu estivesse esperando por elas. E eu acho que é tão gostoso quando as coisas acontecem assim, né? Então é isso. Como eu te disse, comecei a dar aula recentemente. Então isso é uma coisa que até o final do ano está muito ali nos meus planos, porque eu estou sentindo que eu estou me apaixonando um pouco por isso. Tem uma coisa muito gostosa, assim, estar em sala e essa relação com os estudantes. Então estou muito empolgado. Tem essa coisa dos festivais, que é uma coisa que está bem em mente, assim, também, porque esse de Florianópolis eu sei que eu vou conseguir ir. Os internacionais ainda não sei se eu vou conseguir, mas espero que eu consiga até o final do ano dar um pulo em algum deles, assim, dependendo de onde for a seleção. Tem a peça e tem o Dezembro Vermelho chegando também, né? Então, sempre quando tem o Dezembro Vermelho, que é um mês dedicado à conscientização e luta contra o HIV/AIDS, muita coisa acontece. Eu sei que no final de novembro vou estar circulando um pouco com umas palestras aí que eu não posso falar muito ainda sobre e onde vão ser, mas é porque está fechando, mas tem umas coisas para acontecer em novembro relacionadas já a esse mês de dezembro. Nossa. Muito bom, a gente vai ficar acompanhando e eu vou deixar aqui o convite aberto para quando você quiser vir falar alguma coisa, divulgar, puxar outro assunto, que eu não precise ir lá e falar assim, vamos falar sobre isso? Dan, quero falar sobre isso, tem esse canal aqui, espero depois pagar aqui uma versão mais cara do StreamYard e transmitir em 200 redes simultaneamente. Hoje a gente transmitiu em 3 redes, o projeto nosso aqui era fazer essas lives pelo LinkedIn, mas falando abertamente, assim como a gente falou várias coisas abertamente, não queria desperdiçar esse assunto exclusivo para uma rede, queria que ele alcançasse o maior número de pessoas. Quero agradecer as pessoas que tiveram aqui no chat, que participaram. Fica aí o convite para assistir o Evandro no Rio de Janeiro e a gente aguardar aqui a possibilidade de assistir, né, o Evandro na tela, né, no curta, mas ali no Vimeo tem algumas coisas aí espalhadas, né, que dá para a gente curtir um pouco e seguir ele aí nas redes sociais. Ele está compartilhando bastante conteúdo no Instagram, bastante conteúdo em vídeo legal e uns posts muito bacanas também no LinkedIn. Tenho gostado bastante desse conteúdo, curto todos eles. Tá de parabéns. Que bom, obrigado. Evandro, obrigado aí. Quer deixar algum recado final aí, por favor? Uau, recado final. Olha, é uma coisa que eu gosto de falar sempre, assim, de tudo que a gente falou aqui, para as pessoas que estavam acompanhando, se vocês puderem elencar algumas coisas, não sei quais foram as coisas que fizeram mais sentido para vocês, enfim, se foi a pessoa que vive com HIV, em vez de falar sobre o positivo, se foi falar que a pessoa foi infectada em vez de ser contaminada, se foi a PrEP, se foi a PEP, se foi o indetectável igual intransmissível, enfim, não sei, mas que vocês deixem essas informações reverberarem, assim, fora do espaço virtual, nas rodas de conversa, para que a gente comece mesmo a fazer com que esse assunto seja um assunto que não diga somente respeito a mim, assim, que vivo com HIV, mas que seja um assunto nosso mesmo, sabe? Um assunto onde a gente consiga fluir, sabe um assunto que a gente consegue fluir? A gente consiga falar, olha, tem essa estratégia de prevenção, hoje em dia funciona assim, eu conheço uma pessoa que vive com HIV e está tudo bem, enfim, é isso, é esse o meu desejo. Vamos reverberar essa mensagem para poder falar abertamente sobre esse assunto. Eu acho que quando a gente fala, a gente acaba com o preconceito e acaba com esse estigma. É isso. Evandro, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você.
até o Rio de Janeiro. Estarei lá na plateia, ansioso para assistir você. Chat, obrigado. Até a próxima aí. Acompanhem a gente. E, por favor, vamos prestigiar o trabalho do Evandro aí também, quem estiver no Rio de Janeiro. Natália e Igor, vamos trazer o Evandro para São Paulo. Gente, obrigado. Boa noite. Evandro, beijão. Valeu. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.